Boa noite, professor. Meu nome é Rafael. Eu sou aluno da turma de algoritmos e eu vou apresentar o seminário sobre o capítulo 5 do livro Linguagem C Completa e Descomplicada. Eu vou compartilhar minha tela para que o senhor consiga ver a apresentação dos slides. Bom, minha apresentação pessoal, meu nome é Rafael Messias Pignaton dos Santos. Vou apresentar o capítulo 5 do livro. Bom, o que são comandos de repetição? Os comandos de repetição, eles servem para executar o mesmo bloco de código várias vezes. Eles funcionam com base em uma condição. Enquanto essa condição for verdadeira, o código continua rodando. Isso evita que a gente precise escrever o mesmo comando várias vezes e deixe o programa muito mais eficiente. Bom, aqui no loop infinito. Um erro muito comum é quando a gente usa os laços e aí o chamado loop infinito. Ele acontece quando a condição nunca deixa de ser verdadeira. No exemplo, a variável não é atualizada, então o programa ele fica preso no laço e nunca termina. Por isso, sempre precisamos garantir que a condição vai parar de ser verdadeira em algum momento. O while é o comando de repetição mais básico que tem. Ele executa um bloco de código enquanto a condição for verdadeira. Mais um detalhe importante é que ele testa a condição antes de executar. Então, se a condição já começar falsa, o código nem chega a rodar. E como que o while funciona? Esse comando, ele segue um ciclo simples. Primeiro ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele executa o código. Depois ele volta e testa novamente. E esse processo ele se repete até a condição se tornar falsa. E aqui tem um exemplo. Aqui nós temos a variável começando com valor 1. E enquanto ela for menor ou igual a 5, o programa imprime o valor. Depois disso, a variável é incrementada. Esse incremento é fundamental porque é ele que faz o laço terminar. Bom, agora o comando do while. Bom, ele é muito parecido com o while, mas com uma diferença bem importante, que é que ele executa o código primeiro e só depois ele testa a condição. Então é ao contrário. Por isso ele sempre executa pelo menos uma vez, mesmo que a condição seja falsa. E aqui a gente tem a comparação, então a gente vê a principal diferença entre os dois. O while ele testa antes, então pode nem executar. Já o do while, ele testa depois, então sempre executa pelo menos uma vez. A escolha entre eles depende da lógica do problema. Comando for. O for é muito usado quando sabemos quantas vezes queremos repetir um código. Ele é mais organizado porque ele reúne tudo em uma única linha, né? É, Então vai ficar a inicialização, a condição e o incremento. E aí o for funciona da maneira seguinte. O for ele começa inicializando a variável, depois ele testa a condição, e aí se a condição for verdadeira, ele executa o código e depois faz o incremento. Esse ciclo ele vai se repetindo até a condição deixar de ser verdadeira. Repetições aninhadas. Elas acontecem quando colocamos um laço dentro do outro. E aí é muito usado quando nós trabalhamos com estruturas como as matrizes, né, que a gente está aprendendo. E aí o laço interno ele só executa completamente a cada vez que o laço externo roda. Comando break. O break ele serve para interromper o laço imediatamente. Mesmo que a condição ainda seja verdadeira, o programa ele sai do loop naquele momento. Comando continue. O comando continue é diferente do break. Ele não encerra o laço. Na verdade, ele pula aquela repetição atual e vai para a próxima. É útil quando a gente quer ignorar casos específicos dentro do loop. E aí a gente parte para as boas práticas de programação. Para a gente usar os laços corretamente, é importante a gente seguir essas práticas. Sempre atualizar a variável de controle, evitar loops infinitos, organizar o código com indentação e escolher o tipo de laço adequado para cada situação. E a conclusão é, em resumo, os comandos de repetição eles são essenciais na programação. Então, eles permitem automatizar tarefas e tornar o código mais eficiente.
Então a gente aprendeu as três principais estruturas, que é o while, do while e o for. E aí, para a gente dominar, é fundamental para evoluir na programação. E é isso. Bom, agora na parte dos exercícios, o primeiro exercício, o programa ele vai ler um número n e imprime todos os números de 0 até n em ordem crescente. Para isso, eu usei um for, que começa em 0 e vai até n, incrementando de um em um. Aí, cada repetição, a gente imprime o valor de i. O segundo exercício, ele é parecido com o primeiro, só que é ao contrário. O for, agora ele começa em n e vai diminuindo até chegar em 0. Eu só mudei a condição e o incremento virou decremento. No exercício 3 aqui o programa ele lê um número n, ele lê um n, na verdade, e imprime os n primeiro números ímpares. E aí, em vez de ficar verificando se cada número é ímpar, eu começo a variável número em um. E aí eu vou somando 2 a cada repetição, porque todo ímpar mais 2 dá o próximo ímpar. No exercício 4 a gente não precisamos nem ler nada do usuário. A gente começa um número em 3 e repetimos o laço 5 vezes. Aí a gente soma 3 a cada vez. Aí a gente garante os 5 primeiros múltiplos de 3 maiores que zero. O exercício 5 ele pede a soma dos 50 primeiros pares. Aí a gente calcula a soma dos 50 primeiros números pares. Quando eu começo um número em 2, acumulo na variável soma e adiciono 2 a cada iteração. Aí no final eu imprimo a soma total. Exercício 6 ele pede a contagem regressiva com fim. Aí nesse exercício, o for ele começa em 10, aí vai diminuindo até zero, aí imprimindo cada número. Depois do laço, imprimimos a mensagem fim, fora do loop. Exercício 7, a soma de 10 valores. Aí o programa pede ao usuário que digite 10 valores e vai acumulando a soma. A variável soma começa em zero, e aí cada interação lemos um valor e somamos a ela. No final a gente exibe o resultado. Exercício 8 ele é parecido com o anterior, mas aqui a gente calcula a média. Então a gente soma os 10 valores e depois dividimos por 10. Aí eu uso o float para guardar a média e faço um cache na divisão para não perder as casas decimais. Nesse exercício 9 a gente precisa encontrar o maior e o menor entre 10 números. O truque aqui é inicializar tanto o maior quanto o menor com o primeiro valor lido, antes do laço. Assim teremos uma base real para comparar os próximos. Se o valor lido for maior que o maior, atualizamos. Se for menor que menor, atualizamos também. No exercício 10 a gente lê 10 inteiros, mas só consideramos os positivos. Aí eu uso um contador conte, que só aumenta quando o valor é maior que zero. Aí no final eu divido a soma por esse contador e não por 10. Aí eu também tratei o caso de nenhum valor positivo ter sido digitado. Nesse exercício, o programa ele lê um número n e imprime todos os seus divisores. Aí, para isso, eu percorro todos os números de 1 até n e verifico se o resto da divisão de n por i é zero. Aí, se for, i é divisor. Nesse exercício, similar ao anterior, só que agora a gente precisa somar os divisores em vez de imprimir. Aí a diferença é que o laço vai só até n, menos um, porque o enunciado pede para excluir o próprio número da soma. Nesse exercício, pede uns múltiplos de 3 ou 5 abaixo de 1.000. Aí a gente percorre todos os números de 1 até 999 e verificamos se cada um é divisível por 3 ou por 5. Se for, somamos. Aí a condição usa o operador 2 pipeline. Aí que representa o ou, lógico. Nesse exercício ele pede o enésimo termo da sequência de Fibonacci. Fibonacci é uma sequência, né, onde
Cada termo é a soma dos dois anteriores. Aí eu começo com o anterior igual a zero e atual igual a um. São os dois primeiros termos, né? Aí eu trato separado os casos n igual a zero e n igual a um. Para os demais, eu uso o laço para calcular o próximo termo, somando os dois anteriores, e vou atualizando as variáveis a cada passo. Nesse exercício, ele lê números do usuário até que ele digite um negativo. Aí eu usei um while aqui porque nós sabemos, não sabemos, na verdade, né, quantos números serão digitados. Aí eu uso uma variável primeiro como flag, né, para identificar o primeiro valor válido e inicializar maior e menor com ele. Aí depois é só comparar normalmente, né? Aí no final a gente exibe o maior e o menor.